Olá, meus anjinhos e demônios. Como vocês estão? Vocês estão bom? Eu me chamo Lucy e hoje trazendo react a Problema na Tinta Amarela em Jogos, do querido Grifo. Antes de tudo, QR Code que não tá aparecendo nesse momento, mas vai estar na descrição para me ajudar a comprar um mic ainda melhor. Eu comprei um mic novo, só que vocês não tá dando pra reparar tudo, mas eu vou comprar um ainda melhor. E é isso. Lives são dia de quarta, sexta e domingo no YouTube, quinta e sábado na Twitch. Bora lá, já deixa o like. Não quero isso não. 3, 2, 1 e play. O ano é de 2024 e a indústria de jogos tá meio que pegando fogo. Se você tem acompanhado as notícias por aí no mundo dos games, você provavelmente sabe que tem muitas empresas grandes e pequenas sofrendo com demissões em massa. Tem devs de empresas grandes trabalhando sob condições abusivas. Tem estúdios e publishers inteiras sendo fechadas. E tudo isso enquanto os jogos em si estão ficando cada vez mais caros, beirando os R$500. Eu queria jogar Persona, mas eu... Tem uma música muito boa de Persona que eu ouvi. Que puta que pariu! Mas o Scotonauta está me dando vontade de jogar Persona, mas não sei se eu jogo, velho. Alguns até já chegaram lá. E tudo isso enquanto eles estão cada vez mais difíceis de produzir e ainda saem todos bugados, inacabados ou mal otimizados. Então depois de analisar o estado em que o mercado AAA hoje em dia tá, usando o meu cérebro de 84 de QI, eu decidi trazer pra vocês um vídeo falando sobre talvez um dos maiores, se não o maior problema dos videogames na atualidade. Fala. Tinta amarela. Eu gosto. Se você é gamer e você tá ativo na internet, meus pêsames. Isso significa que você é constantemente exposto a várias opiniões de pessoas aleatórias na internet sobre jogos populares. E o que acontece quando você bota um monte de gamers com raiva dos jogos que passam tempo demais jogando videogames, é que você também acaba sendo exposto a várias críticas sobre detalhes tão pequenininhos em videogames que realmente talvez nem façam sentido serem feitas, até um monte de gente começar a olhar para aquilo com tanta raiva que faz parecer um problema de verdade. O que não é. Mas eu vou chegar nisso já. Você provavelmente já deve ter visto algum post como esse. Um screenshot de um jogo AAA com paredes, caixas ou outros pedaços do cenário que parecem inexplicadamente cobertos de tinta amarela. Interessante. Meu Deus. Essa tinta destaca objetos que o jogador pode interagir ou um caminho que você pode... É engraçado, tipo, realmente faz um sentido. Só que tu conseguiu montar um roteiro pra conseguir falar sobre isso é meio complicado. Tu fica, eu vou falar sobre tinta amarela de jogo? Mas tem muito sentido, isso que é interessante. Seguir, como por exemplo no remake de Resident Evil 4. As caixas de madeira que você quebra pra pegar itens, ou até as escadas e janelas que você pode usar pra avançar no jogo, são todas pintadas de amarelo. Em God of War tem tinta amarela nos objetos que o Kratos consegue lançar o machado pra solucionar algum puzzle. E mais recentemente, no Final Fantasy 2, a tinta amarela aparece de novo para destacar partes que você pode usar para escalar paredes. Mas o conceito da tinta amarela em videogames é algo que se tornou tão comum que as pessoas começaram a notar, talvez demais, assim. Quando os gamers começam a notar alguma coisa demais, é aí que eles começam a reclamar. As pessoas meio que começaram a se irritar um pouco com esse padrão de ter caixas, escadas, paredes pintadas de tinta amarela. E algumas pessoas até argumentam que isso era como se o jogo estivesse insultando a inteligência do jogador e a capacidade da pessoa de conseguir solucionar problemas por conta própria. E até virou meio que um meme você dizer que protagonistas de jogos não conseguem fazer nada se não tiver nenhuma tinta amarela dizendo o que eles têm que fazer ou pra onde eles têm que ir. E um ponto que eu acho um pouquinho válido que as pessoas começaram a falar é que isso causa uma certa quebra de imersão. Até porque realmente não faz sentido que num vilarejo abandonado, numa ilha espanhola, no meio do nada, os únicos habitantes daquela ilha, que são aldeões zumbificados, convenientemente pintaram as janelas, as escadas e as caixas que tem loot de amarelo. Ou sei lá, vai. Isso eu concordo. Obviamente é uma quebra de imersão. Mas ficar reclamandozinho disso chora. Que eles são só muito educados mesmo. Então hoje, para esse vídeo, eu quero meio que discutir com vocês sobre como que esse debate surgiu em primeiro lugar, sobre como essa sinalização em game design acabou, na verdade, evoluindo nos últimos anos. E também o porquê desse debate da tinta amarela, por mais inútil e estúpido que ele pareça ser, na verdade, acaba levantando algumas questões sobre acessibilidade e game design que eu acredito que são importantes de se discutir.
Agora, mano, a primeira coisa que eu vi quando, tipo, foi o destaque o problema da tinta amarela, falei, mano, acessibilidade, viado. Acessibilidade pra caralho. Mano, tu bate o olho e tu fala, é coisa pra ser acessível, de acessibilidade. Óbvio, mano. Antes da gente discutir o porquê que a tinta amarela existe, é muito importante a gente entender que, para um game designer, é muito importante que a interação entre o jogador e os elementos e o ambiente do jogo seja completamente intuitiva. Porque se o jogador não sabe o que ele precisa fazer ou tem uma dificuldade de entender o que acontece, o design do jogo pode ser ruim. E essa tinta amarela é, na verdade, um dos milhares de exemplos diferentes de um conceito de game design que é muito importante. Sinalização. É uma técnica de design que te ajuda a guiar os jogadores de uma forma que seja mais diegética, que é basicamente de um jeito mais imersivo no mundo, ou de um jeito que seja mais incorporado no ambiente que você tá. Ao invés de, por exemplo, você botar na HUD do jogador um indicador que brilha, ou um marcador no minimapa, ou numa bússola. Então, por exemplo, se você tem um barril que é explosivo, você precisa indicar pro jogador que se ele mexer com aquele barril, vai dar merda. Então eles geralmente são coloridos de vermelho, ou tem algum símbolozinho ali que tem tipo, explosão, se você atirar vai dar merda. Um outro exemplo seria uma passagem secreta que acontece quando o jogador quebra uma parede, e daí a parede tem algumas rachaduras ou algumas marcações que indicam que ela é frágil. E os desenvolvedores de jogos fazem esse tipo de coisa toda hora pra qualquer mecânica de videogame, não só necessariamente um caminho que você tem que seguir ou caixas que você pode quebrar. E eles fazem esse tipo de sinalização de muitos jeitos diferentes. A tinta amarela é só um deles. Às vezes é só uma coisa que é colorida ou iluminada de uma forma diferente, que acaba naturalmente se destacando do ambiente e atrai sua atenção. Eu não sei exatamente por que eles usam tanta tinta amarela especificamente, com certeza deve ter algum estudo aí sobre teoria das cores e... Mas eu sou burro, eu não sei disso. Mas eu acho que a razão pela qual a tinta amarela tem aparecido tanto em jogos AAA mais recentemente, e especialmente pra sinalizar coisas que pareceriam óbvias pra alguém que joga videogame faz muito tempo, é porque jogos têm ficado muito mais visualmente complexos. Jogos AAA têm gráficos ultra realistas, cheios de detalhe, até o pentelho do peito esquerdo do Peter Parker tem um modelinho. Então, em jogos AAA tem muita informação visual que o seu cérebro precisa processar. Então fica muito difícil você distinguir por completo o que é um cenário e o que é um objeto interagível. E pra ilustrar um pouquinho melhor o que eu tô querendo falar, vamos comparar o Resident Evil 4 original com o remake mais recente que saiu no ano passado. No original dá pra você ver que é tudo mais claro, mais contrastado. As caixas que você pode destruir e os objetos que você pode interagir e você pode pegar se destacam do ambiente porque eles são iluminados de forma diferente do que os cenários. Até porque na época do desenvolvimento desse jogo não tinha um sistema de iluminação global que era muito efetivo para iluminar todos os objetos de uma sala, por exemplo. Então eles tinham que improvisar fazendo a iluminação do objeto ser feita ali mesmo, mas obviamente ele ficava se destacando. Então na verdade eles usavam essa limitação como uma vantagem porque a sinalização ficava mais clara sem necessariamente quebrar a imersão. Um outro exemplo disso é como no Final Fantasy VII original, o background é pré-renderizado e os NPCs, os elementos e os inimigos que você conseguia interagir com eram renderizados em real time, mas daí se a gente for pra agora e olhar o Resident Evil 4 Remake, tudo parece meio que se mesclar com o cenário, é muita informação visual, é tudo cheio de detalhes e simulações de partícula e física, o que por um lado é bom porque jogos ficaram mais realistas e mais bonitos por consequência, mas por outro lado é ruim porque acaba sacrificando aquela claridade visual que jogos antigos tinham. O que eu tô querendo dizer com isso é que conforme videogames foram evoluindo e o processamento gráfico e a tecnologia foi evoluindo, esses jogos AAA com muitos detalhes visuais e gráficos complicados foram precisando de uma atenção um pouco mais diferenciada e sutil para sinalização, que de novo é um aspecto fundamental em game design. Você precisa ensinar o jogador visualmente o que ele precisa fazer para avançar. E eu não sei exatamente qual foi o primeiro jogo a incluir a tinta amarela, acho que talvez em Uncharted, mas eventualmente a tinta amarela acabou se tornando uma solução generalizada para um problema que todo desenvolvedor de jogos enfrenta: comunicação efetiva. E assim, é claro que existem outras formas fora a tinta amarela pra você comunicar esse tipo de coisa em jogos. Acho que um bom exemplo disso é como Ghost of Tsushima faz essas coisas. Aqui você é meio que guiado pelo vento e as folhas, é um detalhe bem da hora. As paredes que você escala têm algumas protuberâncias que naturalmente se destacam do resto do cenário, sem parecer que alguém chegou lá e botou tinta branca. Mas às vezes é só mais fácil e indiferente pra maioria dos jogadores quando os devs escolhem colocar uma tinta branca ou uma amarela por ali,
ali, mesmo que não faça muito sentido narrativamente. E pra ser bem sincero, eu não me incomodo com esse tipo de coisa. Até porque criar um jogo é muito complicado, especialmente AAAs, em que você tem vários times pensando de formas diferentes, cada um trabalhando na programação, no level design, na arte, e às vezes procurar por jeitos muito específicos de unir todos esses aspectos de uma forma que conversa perfeitamente com a narrativa do jogo, sem quebrar a imersão do jogador, às vezes só não vale o esforço. E eu acho que uma das coisas que as pessoas que são contra esse tipo de coisa têm que meio que lembrar é que todo videogame que é lançado é sempre testado. Às vezes por grupos de, 1000 pessoas. E sempre vai ter uma parcela daquelas pessoas que tem uma dificuldade muito maior de saber o que tem que fazer. Então qual que é o real impacto de ter uma tinta amarela ali pra guiar os jogadores que não têm a mesma capacidade cerebral que você? Os devs desses jogos já têm que se preocupar com entregar jogos com foco demais em gráficos ultra realistas, entupidos de conteúdo e detalhe, o que já desnecessariamente aumenta o escopo e a complexidade do desenvolvimento desses jogos AAA. Isso ainda tem que ser feito num ciclo de desenvolvimento de 1 ou 2 anos, o que acaba resultando em condições abusivas para essas pessoas que colocam toda a sua paixão e esforço em jogos pra pessoas que não pagam elas direito. O que eu tava falando mesmo? Ah, é tinta amarela. Olha, eu entendo como algumas pessoas podem olhar pra esse tipo de coisa e pensar que é hand-holding excessivo, quebrando a sua imersão e te puxando da experiência só pra te dizer aonde você tem que ir e o que você tem que fazer. Mas o que é meio irônico sobre isso é que essa é justamente a razão pela qual os devs procuram por formas diegéticas, tipo tinta ou objetos de cores diferentes dentro do jogo, ao invés de, por exemplo, elementos da HUD, ou a maldita visão de detetive que tem no The Witcher ou em Batman, que deixa o jogo todo feio e horroroso. A não ser que o seu personagem, por alguma razão dentro da narrativa do jogo, tenha, sei lá, um visor ultra futurístico ou uma armadura de display que nem a de Dead Space, não faz sentido que a Lara Croft consegue ligar uma visão do nada que consegue contrastar os objetos importantes que tem naquele lugar. Ou que, por exemplo, no Skyrim você tem uma bússola constante que fica aparecendo em cima da sua cabeça com um monte de setas apontando pros pontos de interesse. Então, de verdade, eu acho que o único problema da tinta amarela nos jogos é que visualmente, mesmo que ela se encaixe na estética do ambiente do jogo, geralmente não faz sentido que ela esteja ali. Mas pra ser bem sincero, eu não entendo muito bem o porquê que isso é um problema, pelo menos pra alguns jogos. Eu acho que essa crítica à quebra de imersão e quebra de design da tinta amarela faria mais sentido pra jogos em que o objetivo é você se perder e explorar o mundo por conta própria. Por exemplo, Breath of the Wild. É um jogo que te recompensa por tentar coisas que não são imediatamente aparentes a você e que te recompensa por explorar cada cantinho. Claro que ele tem o próprio jeito de sinalizar pontos importantes no mapa, mas tudo isso é explicado diegeticamente no mundo. Mas daí seria realmente muito estranho se toda puzzle de Korok fosse destacado com um pedaço de tinta amarela passada no chão. Mas daí em jogos como Resident Evil 4, por exemplo, que foi muito criticado por ter incluído bastante dessa tinta amarela, o jogo é sobre você manusear recursos, sobre você avançar pelo mundo, sobre você atirar, esfaquear e dar suplex em zumbis. Eu prefiro muito mais usar meu cérebro de Goblin pra focar em fazer isso, do que ficar tentando descobrir qual caixa tem loot que vai realmente ser útil pra mim, ou qual das escadas que vai me levar pro final do jogo. Então acaba que na maioria das vezes a tinta amarela é uma solução que não interfere no design do jogo. E por mais que esteticamente a tinta amarela seja bem feia, assim, é horrorosa mesmo. Eu acho que esse tipo de sinalização funciona muito bem em jogos específicos, e eu geralmente acho que as pessoas que se incomodam com a tinta amarela não deixariam de jogar. Pera aí rapidinho, gente, já volto, calma aí lá. Voltando, play. Jogar um jogo que elas curtem só por causa disso. Mas tem um porém. A parada é que a sinalização diegética em jogos que usa a tinta amarela como um conceito é meio que uma solução band-aid pro problema. Porque por mais que ele solucione uma parte do problema, ainda tem aquele bagulho da imersão. Então, uma solução perfeita para esse problema seria implementar uma sinalização diegética que o jogador não percebe. E tem muitos jogos que fazem isso muito bem, mas eu quero focar especificamente em 2. Portal e Half-Life. Agora, tá bom, a Valve já foi mamada até a estratosfera aqui no YouTube por causa do seu level design genial e por ter criado alguns dos jogos mais influentes da era moderna. Só pra esquecer que eles têm a capacidade de fazer isso e voltar com um MOBA cópia de Overwatch. Ah, mas teve Half-Life Alyx também. E se pá que vai ter Half-Life 3 daqui a pouco também, né?
Enfim, um dos jeitos que Half-Life e Portal te indicavam o lugar que você precisava ir no jogo era te colocando num ambiente que era mais escuro e mal iluminado, e depois colocando uma fonte de luz lá na frente pra indicar o caminho que você tem que ir. Isso é bom porque tem, tipo, várias razões pra você justificar uma fonte de luz existindo ali, mesmo que seja convenientemente apontada pra um lugar específico, sem que o jogador questione. E especificamente nesse ambiente meio distópico, pós-apocalíptico que esses jogos se passam, é fácil você só aceitar que aquilo ali é uma parte natural do ambiente do jogo. Exatamente. Mas tem exemplos que até quando a sinalização é óbvia, ainda faz sentido. Pô, Half-Life literalmente usa tinta amarela como forma de sinalização. Tem um monte de caixas de munição e vida que são guardadas em vários lugares ao redor dos níveis, e o caminho pra elas é indicado por esses símbolos de lambda. Mas faz sentido esses símbolos estarem aqui porque eles foram deixados lá pelos seus aliados. Em Portal, por exemplo, você tá passando por várias câmaras de teste da Aperture Science. Então faz sentido que você veja placas com ilustrações explicando cada mecânica do jogo, ou que todos os botões no chão tenham rótulos, ou até mesmo que tenha essas linhas coloridas que são óbvias, que indicam aonde você tem que ir. E tem até algumas partes dos níveis que estão cheias de grafite no chão e nos tetos, que servem como mensagens e indicações para partes específicas do jogo, que faz sentido de estarem lá, porque você pode concluir que elas foram deixadas lá por outros testadores que passaram por aqui antes de você. Então esse tipo de sinalização em Half-Life e Portal não é só efetiva, como também contribui para a elaboração da narrativa que o jogo quer te contar, porque esses jogos te dão contexto para sua existência. Então eu acho que dá para concluir que todo esse debate ao redor da tinta amarela em videogames e sinalização diegética óbvia é um resultado de desenvolvedores de jogos querendo implementar esses elementos de sinalização de forma mais natural no mundo, mas não sabendo muito como fazer isso de uma forma que encaixa na narrativa do jogo. Eu pessoalmente prefiro que jogos me guiem pela estrutura do level design, como em Dark Souls, ou pelos elementos da arte e iluminação, do que só um monte de tinta de cor amarela que não faz sentido de estar lá. Mas de qualquer forma, a sinalização em jogos é algo muito bom e, na real, todo mundo precisa e gosta de saber o que é pra você fazer em jogos. De novo, tem uma razão boa pela qual esses game devs colocam tinta amarela nos seus jogos, e provavelmente é porque durante os playtests tiveram muitos jogadores que tiveram dificuldade de descobrir o que eles precisavam fazer. Então eles concluem que não tem problema você ajudar os jogadores que não têm essa capacidade de dar um empurrãozinho pra eles. Exato. Eu sou esse jogador. Mas e você, hein? O que você acha sobre a tinta amarela nos jogos? Eu acho ok. Muito importante, né? Sabe, pra ser sincero, toda essa discussão me fez refletir um pouco sobre como crítica de videogame ficou algo tão meio saturado e estagnado, sabe? Parece que a gente tá começando a pensar tanto sobre isso que a gente tá começando a notar coisas em detalhes que nem eram pra ser tão importantes assim. Mas isso também talvez seja um indicativo de que o público gamer tá aumentando, tomando conta que videogames estão evoluindo. Muito obrigado, membros e membros gamers que estavam passando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das pixel arts que eu fiz pra vocês também. Se inscreve, deixa o like e compartilha com algum amigo seu que é nerdola sobre videogames também. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima. Bom vídeo, Grifo. Falou. Era pra ele ter se pintado de amarelo, pra indicar que ele tá no vídeo. Tô zoando. Bom demais. Os vídeos do Grifo são sempre muito bons, velho. Adorei, tá? Adorei o vídeo. Muito bom. Bom vídeo. Gosto do conteúdo do Grifo, um conteúdo que eu gosto, um conteúdo nerd. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, deixem like, se inscrevam no canal. Tô aqui todos os dias pra vocês. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e bye!